Olá, esta aula é sobre o balanço de energia da Terra. É um assunto caro e central para pensar a meteorologia e a climatologia. A abordagem que a gente usa é baseada na teoria dos sistemas. A gente aborda o balanço de energia do ponto de vista sistêmico. É interessante até para quem faz geografia, porque é um exemplo da aplicação da teoria dos sistemas. Às vezes fica meio abstrato, né, quando você estuda isso em outras disciplinas mais teóricas. De novo, aqui é um pouco mais detalhado, né? Você vê isso aqui, é tudo imagem falsa cor. Né? Isso aqui não é uma fotografia, é uma reconstrução a partir do registro feito pelo satélite. O satélite registrou pixel a pixel, em vários canais a gente fala. Então, ó, isso aqui a gente interpreta, coloriu de branco, para facilitar a interpretação, e você olha para cá e fala, é nuvem. Aqui, são as sombras das nuvens. Mas tudo isso é imagem falsa cor. Esse verde, é o verde que eu enxergaria olhando a olho nu? Não. Isso aqui. Isso aqui, ó, é água, né? Está pintado de escuro. Podia pintar de vermelho se eu quisesse. A cor é arbitrária. Você pode escolher a cor que você quiser. Não importa. Né? A gente só escolhe a cor para ficar mais fácil de interpretar. Então, por analogia, você vai dizer que isso aqui é a floresta amazônica. E é mesmo. O trecho onde foi tirado aqui é na Amazônia mesmo. Tá, mas acredite, né? É perfeitamente possível quantificar isso aqui e ter uma ideia de quanto de radiação está sendo espalhada pelas nuvens, quanto é pela superfície, pelos materiais da superfície, enfim. A gente tem bastante imagem de satélite, já uma sequência de muitas décadas, que permite fazer isso. Aí, ó, voltamos aqui, ó. Então vamos lá. Então, eu estava usando lá as imagens de satélite para mostrar isso aqui. Usando elas, né, é um histórico longo, a gente consegue então estimar isso aqui, ó, quanto que é o espalhamento Rayleigh, quanto que é o espalhamento μ nas nuvens e quanto que é refletido, né, qual que é o albedo da superfície própria, da superfície da Terra. E com isso aqui a gente tem a ideia do albedo planetário. Então, se eu sei, vamos olhar cada compartimento agora, fazer o balanço de um compartimento nas nuvens. Se eu sei que as nuvens espalhando, né, elas mandam 23 para o espaço e Y, né, como radiação difusa que vem para a superfície da Terra, eu sei que o que chegou aqui, o que entrou nas nuvens, tem que ser igual ao que foi mandado para fora. Né? Então, esse reservatório mandou para fora 23 mais Y. Saiu dele 23 mais Y. 23 mais Y. Quanto que entrou? 23 mais Y. É isso aí, está aqui. E na atmosfera aqui no ar, né? Eu sei que é X. E quanto aqui? E 4. Ué. Vamos ver se eu consigo deduzir o que aconteceu. Vamos ver. Dedução, então. A gente tinha pego 100 menos os 28 que medimos, 72. A gente não sabe quanto é o x e o y aqui, mas sabe que juntos são 21. Então, do que foi espalhado aqui, né, que veio parar, interagiu com o ar e com as nuvens, 21 veio para a superfície da Terra como radiação difusa. E 23 as nuvens devolvem para o espaço. Então, o que a gente faz? 72 menos esses 21 e menos os 23 do albedo das nuvens, dá 28. Então, esses 28 aqui só podem
ter ido para onde? Interagiram com o ar. Não tem escapatória. Não é? Então, por isso que a gente está colocando aqui, 28. É o que entrou aqui, né, que interagiu com o ar, e X, que é o que, como radiação espalhada, né, veio em direção à superfície da Terra. Mas você percebe que tem alguma coisa errada aqui, pelo menos por enquanto, né? Ó, o que está entrando não é igual ao que está saindo, aparentemente, né? Tem uma coisa estranha aqui por enquanto. Mas é que a gente está considerando só, por enquanto, ondas curtas, né? Só as ondas curtas. A gente tem outros fluxos, outras maneiras de transmitir energia. Então, possivelmente, a melhor hipótese é que deve estar havendo alguma transformação, né? Nem toda a radiação de ondas curtas que chega, né, que interage com a atmosfera, é espalhada, né, ainda como ondas curtas, né, pelo espaço e em direção à superfície da Terra, ainda que bastante o seja. Né? Então, alguma coisa acontece aqui no próprio ar. Né? Então, possivelmente, uma parte da radiação de ondas curtas que interage com a atmosfera se transforma em calor, é usado para aquecer ar. Né? A gente tinha comentado que os satélites eles têm sensores, né, que olham para a Terra em intervalos de comprimento. Eu não tenho nenhum sensor, é difícil produzir um instrumento que consiga medir assim, né, ao longo do espectro todo. E no sensor de satélite a gente usa, como a gente já comentou isso anteriormente, a gente usa as janelinhas atmosféricas, ou seja, os intervalos de comprimento de onda em que a atmosfera é mais transparente. Né? Então, esses trechos aqui são sensores, são os trechos das janelas atmosféricas, a gente fala. Né? Então, a gente constrói instrumentos de medida, né, os sensores dos satélites, que medem nesses intervalos aqui, por exemplo. Quando a gente quer imaginar a superfície da Terra, por exemplo. Né? Mas a gente pode ser engenhoso, a gente pode construir, sei lá, um instrumento que tenha um canal no satélite, a gente fala, né? Um dos canais do satélite meça, por exemplo, nesses comprimentos de onda. O quê? Radiação de ondas longas. Por quê? Porque eu quero medir a radiação terrestre. Eu posso querer medir ondas curtas, né? Por exemplo, o que é refletido nas nuvens e na superfície da Terra. Para a geografia, interesse é fundamental isso, né? Para a gente mapear, enfim, acompanhar a evolução do uso da Terra, etc. Mas eu posso também querer medir radiação terrestre. E o que a gente faz nos satélites, a engenhosidade do satélite meteorológico é ter sensores que medem aonde, em comprimentos de onda, por exemplo, em que o vapor de água possa fazer diferença. Como assim? Se eu posso medir em comprimentos de onda que são barrados, por exemplo, com vapor de água. Se eu tiver bastante vapor de água, não passa. Aqui, por exemplo, aqui. Se eu tirar o vapor de água, abre a janela, passa mais radiação. Se tiver mais vapor de água, fecha a janela, passa menos radiação. Né? Então, vamos observar aqui esses comprimentos de onda, que a gente vai ter uns canais de satélite aqui mais para frente nas imagens. Né? A gente está aqui na ordem do... Volta aqui de 10, ó, tá vendo? Isso aqui, se você olhar ali em cima, na esquerda, a gente tem aqui ó, o nome do satélite, ele foi o 10º da série. Aqui a data da imagem, tudo bem que é antiga, não tem problema. Aqui ó, é o horário, né? 19h30, UTC, que essa altura você já sabe o que é. E finalmente aqui o nosso tema. Esse canal desse satélite aqui ó, é em 12 microns. Lembra que eu chamei a atenção na imagem anterior? Ó, volta aqui de 10, tá? 12 microns
é uma das janelas atmosféricas onde o vapor de água não interfere diretamente, né? Então, o que vai acontecer? A radiação que atravessa a atmosfera, apesar de ser radiação terrestre. Então, cada pontinho da imagem que foi registrada foi registrada numa intensidade. Aqui está pintando com tons de cinza. E aqui está colorido da seguinte maneira, com a seguinte legenda. Onde é claro, esses pontinhos aqui, a intensidade é bem baixa. E onde é escuro, é alta. Então vamos ver se você interpretou a imagem. Não é radiação terrestre? Então a gente está medindo no fundo a temperatura, né? De quem? Dos alvos. Então quando o alvo está emitindo pouco, ele está frio. Isso aqui, quanto mais branquinho, mais frio. Então é o topo, a gente interpreta assim, ó, são os topos das nuvens, na parte do alto, inclusive da troposfera. São bem frias, emitem pouquinho. E aqui, esses cinza clarinho são nuvens que estão mais baixas, a gente diz que são nuvens quentes, né? São nuvens que estão próximas da superfície da Terra. Esse cinza aqui, ó, é o oceano, a água do oceano emitindo. Ela aparentemente está um pouquinho mais fria do que o continente. Nesses trechos aqui está bem marcado, a temperatura está maior, né, do que da água do oceano. Aqui também, está vendo? Aqui está quente. A superfície está quente, está emitindo bastante, está pintada de escuro. Então, a gente está medindo. É possível, né, com uma imagem como essa, fazer uma coisa interessante, que é imaginar a distribuição das nuvens, tipo de nuvem, a altura delas, de dia e de noite. Não importa se é dia ou noite. Por quê? Porque a gente está medindo num comprimento de onda que é a emissão da própria Terra, a emissão terrestre. A Terra está emitindo nesse comprimento de onda de 12 microns. Os objetos, nas temperaturas que a Terra tem, emitem nesses comprimentos. Então isso permite a gente ter a imagem que mostra a distribuição das nuvens de dia e de noite, o que é muito interessante, tá certo? Porque se eu usar sensores com canais na região do visível, por exemplo, da luz visível, eu vou ter imagens durante o dia. A parte que estiver no escuro, eu não consigo imaginar durante a noite, né? E para a meteorologia é importante a gente ter uma noção da distribuição, por exemplo, das nuvens na Terra como um todo ao mesmo tempo, né? Então, se eu tiver uns 3 ou 4 satélites olhando para a Terra, mesmo que eles sejam estacionários, se eu distribuir eles de uma maneira engenhosa, eu consigo olhar para as nuvens da Terra, né, registrar elas ao mesmo tempo na Terra inteira, não importa se é dia ou noite. Essa é uma grande sacada dos satélites meteorológicos. Aqui, ó, de novo, ó, mesmo satélite, mesmo dia, mesmo horário, só que ó, mudou o canal. Eu não estou mais no registro do canal de 11 microns. Agora a gente está no canal de... Não estava no canal de 12 microns. Aqui é 11 microns. Mesma coisa, né? Também é uma janela em que o vapor de água não interfere muito, né? Interfere pouco. Então, é uma maneira de registrar, então, a temperatura dos alvos, né? E com isso a gente consegue inferir a distribuição das nuvens na Terra. E esse terceiro canal, no mesmo satélite, no mesmo dia, no mesmo horário, é a mesma Terra, né? No mesmo instante, no mesmo satélite, na mesma posição. Mas olha a imagem que foi produzida. O canal mudou. Agora ele é um canal de 6,7 microns. O que acontece nessa região aqui de 6,7 microns?
O vapor de água funciona como um filtro, ele absorve. Então, o que vai acontecer? Nos trechos que está escuro, está recebendo bastante radiação da superfície da Terra. E onde está mais branquinho, está mais frio, né? Está recebendo pouquíssima radiação, são objetos alvos frios. Acontece que, como o vapor que está no ar absorve nesse comprimento de onda, a radiação terrestre que está aqui, ó, ela está aparecendo aqui por quê? Porque aqui o ar tem pouco vapor, né? Tem pouca água em estado gasoso nesse trecho aqui. Então a gente está recebendo radiação lá da superfície, ou bastante lá da superfície. E aqui, como tem vapor no ar, ele vai interceptando, vai filtrando e ela não passa. Então, onde tiver um cinza bem clarinho aqui, significa que tem muito ar, muita água, na forma de gás, no ar. E se você vai perceber, já deve ter percebido que as nuvens estão justamente aonde, né? Os banquinhos aqui a gente está interpretando como nuvem, né? Onde está bem frio. Elas estão justamente aonde o ar está bem úmido, né? Onde tem bastante vapor de água no ar. Se você olhar aqui esses trechos, ao contrário, ó, não tem nuvem. Por quê? Porque aqui o ar está seco. A gente vai ter uma aula inteira para detalhar isso um pouco melhor, né? Mas ó, você já consegue perceber isso. Eu acho fantástica essa imagem. Toda vez que eu vejo, eu gosto dela, me surpreendo. Porque essa é uma visão impossível usando os olhos humanos, né? Não há quase análogo para que a gente consiga ver com os nossos próprios olhos. Mas usando esse instrumento, a gente torna visível algo que a gente não vê com os nossos olhos, que é o vapor de água, a distribuição do vapor na atmosfera. É uma informação valiosíssima, né? Para entender o funcionamento do clima e da meteorologia, enfim. Então a gente usava o pirgeômetro, né, para medir a radiação de ondas longas. Está aqui, ó, a radiação de ondas longas, né? Esse é o trecho que a gente está vendo agora do balanço da Terra. Radiação de ondas longas, o vermelho. Isto aqui, esse trecho, como é que a gente consegue medir isso? A gente instalar pirgeômetros pertinho aqui da superfície da Terra, olhando para cima, né, olhando para a atmosfera e para as nuvens. O que a gente vai estar recebendo? Radiação oriunda do ar e das nuvens, né? O ar e as nuvens têm temperatura, né? Então eles emitem radiação. Então a gente, com o pGômetro virado para cima, mede a radiação que vem de cima, né? De lá para cá. Se a gente pegar um outro pGômetro e colocar ao contrário, virado, olhando para a superfície da Terra, a gente faz isso, a gente também vai fazer o quê? Vai receber, consegue medir, né, a radiação que é oriunda da superfície da Terra em direção ao ar e às nuvens. Então isso aqui a gente consegue medir, certo? Desde que a gente consiga instalar e espalhar muitos pGômetros pela Terra. E isso aqui, ó, esse trecho aqui, que é o quê? Radiação terrestre. Bom, o total a gente consegue ter uma ideia de diversas maneiras, mas uma delas, por exemplo, é simplesmente por subtração, né? A gente já tinha determinado que o albedo da Terra é da ordem de 31%, então 69% só pode ser radiação terrestre mesmo, né? Ondas longas que vão para o espaço. A dúvida que fica, o que seria interessante, se a gente conseguisse distinguir, né, o que é oriundo, né, do ar, né, do resfriamento radiativo do ar, a gente fala, né, o ar emitindo ondas longas para fora da Terra, para o espaço, as nuvens emitindo para o espaço, e o que é da superfície da Terra emitindo para o espaço. Pois bem, a gente tem uma dúvida aqui, mas enfim,
De fato, a gente não tem números muito bons ainda para isso. Mas vão admitir que seja W aqui, né? E que é um valor que eu não sei exatamente quanto que é emitido pelas nuvens. Guarda essa ideia por enquanto. Esse 16 aqui, que está aqui, pelo sinalzinho que está aqui, ó, é obtido por subtração do que? Aqui de baixo. Ó. O que eu queria chamar a atenção aqui, que é curioso, é o seguinte. Quando a gente mede o fluxo de radiação oriundo do ar e das nuvens em direção à superfície da Terra, a gente encontra um número, né, um valor, que é surpreendente. Aqui está 97. Então, o ar e as nuvens juntos emitem em direção à superfície da Terra quase a totalidade, né, quase a mesma quantidade, um fluxo equivalente, quase equivalente ao que o Sol fornece para a Terra. Isso aqui em ondas longas, né? Radiação termal, ondas longas. E a Terra emite, né, da superfície dela em direção ao ar e às nuvens, mais inclusive, né, em média, é mais do que o Sol põe. Então tem uma coisa aqui que é esquisita, né? Porque, bom, em primeiro lugar, se você subtrair um do outro, bom, então olha a superfície da Terra, ela recebe 97, perde 113 em ondas longas, né? Então o saldo aqui significa que a Terra perde 16, né? Quer dizer, quando subtrai um do outro aqui, a Terra está perdendo 16. É a radiação terrestre que consegue atravessar a atmosfera e as nuvens e vai embora para o espaço direto, né? Naquela figura anterior, a gente lembra que tinha uns trechos lá que a radiação terrestre era recebida pelo satélite, né? A gente conseguia ver. E trechos que não, porque as nuvens e o ar, enfim, estão atrapalhando. Principalmente se o ar estiver muito úmido, por exemplo. Se tiver bastante água no ar, atrapalha a saída de radiação de ondas longas. Agora, como é que a gente explica isso? Né? Quer dizer, como é que a gente consegue fazer isso? Né? Não parece um paradoxo? Então, o segredo aqui, para entender isso aqui, a gente usa uma analogia. Uma analogia com a conta bancária. Vou fazer uma analogia aqui, mas depois a gente volta aqui. Então, imagine que você tem uma conta bancária e a pessoa está lá, estagiário, e recebe uma bolsa simbólica, né, de auxílio para comer, para se transportar, etc. Mas ele tem uma conta bancária. E aí ele vai lá no gerente e, eu queria um cartão de crédito, eu queria isso, queria aquilo, tal. E o gerente, olha, isso aí eu preciso ter movimentação bancária, né? O seu movimento na conta não justifica. Bom, então como é que esse cara vai resolver esse problema dele? Ele pode fazer assim, ele vai lá todo dia, recebeu a bolsa, ele vai lá, saca 100 reais, de tarde ele volta lá e deposita 100 reais. Aí no outro dia ele saca 100 reais, deposita 100 reais e assim vai. Quando for no final do mês, que se somar todas as entradas e saídas daquela conta bancária, em vez de ser os 300 reais, sei lá, do auxílio que ele tinha recebido, a conta vai mostrar os 300 reais de movimentação, né? Porque entrou e saiu os 300, mas além disso vai ter 3.000 de entradas e saídas naquela conta. Então, 3.300 reais de entradas e também de saída. Então, teve uma movimentação razoável a conta. Né? Agora o gerente vai lá, eu posso dar o cartão de crédito para essa pessoa. A analogia é válida aqui. Né? O que acontece é o seguinte, é que você tem que pensar assim, vamos por pacotinhos de energia, né? Uma unidade de energia. De repente ela é emitida pela Terra e existe uma chance grande de, ao invés desse pacotinho de energia que foi emitido em ondas longas pela Terra escapar da Terra e ir embora para o espaço,
tem uma chance muito grande, ou a chance é maior para esse pacotinho de energia de ser interceptado, ou por nuvens ou pelo próprio ar. De algum jeito o ar acabar absorvendo essa energia, ao invés de ela simplesmente atravessar e ir embora para a Terra. Então, o mesmo pacotinho de energia, olha ele, sei lá, absorvido aqui numa molécula de água que está na forma de vapor no ar, ela é reemitida, uma parte vai para o espaço, de fato, mas uma parte é reemitida de volta e vem para a superfície da Terra. Então a gente fica dizendo que a energia fica circulando, né? Fica fazendo isso, né? Assim, 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 né? Então, o mesmo pacotinho, igual na conta bancária do estagiário lá que conseguiu o cartão de crédito. Quando o pigeômetro está medindo aqui, ele não consegue distinguir que o mesmo pacotinho de energia passou várias vezes no mesmo lugar. A isso, vários nomes, enfim, tem um nome que ficou bastante conhecido para esse efeito, que é efeito estufa. Eu prefiro uma outra analogia. Eu prefiro, acho que é mais coerente, parece mais adequado dizer que é um efeito cobertor. Como assim? Ora, se você enrola um cobertor no seu corpo, o cobertor não vai produzir mais energia, mas ele vai fazer com que a energia do seu corpo, que seria perdida rapidamente ou com facilidade, vai ser mais difícil escapar agora. Né? Então você vai ficar trocando energia com o cobertor, e o cobertor, por sua vez, é que vai perder energia para o ambiente externo, né? Além do cobertor. É um pouco mais ou menos o que está acontecendo aqui. Né? A superfície da Terra, né, ela não está olhando ou irradiando diretamente para o espaço, como, por exemplo, na Lua. Né? A Lua da Terra não tem nada disso aqui. Né? Não tem nem ar nem nuvens. Então, o que vai acontecer? A radiação de ondas longas emitida pela Lua consegue escapar todinha, ela vai direto, vai embora para o espaço. Né? Na Terra não, na Terra tem um cobertor. Quem é esse cobertor? O ar e as nuvens. Eles têm esse efeito de dificultar a perda de radiação de ondas longas. Né? Então a energia fica circulando aqui assim, né? Indo e voltando várias vezes antes de escapar, digamos assim. Né? Na média isso está acontecendo. Bom, então, só lembrando, a gente tinha o balanço em ondas curtas, a gente acabou de ver aqui atrás, né, no anterior lá, o balanço de ondas longas. Então, agora vamos juntar tudo, né? Vamos ver se as contas fecham aqui, se não está tendo nenhum problema aqui com esses números, né? Vamos lá. Então, a gente está aqui separando, colocando os compartimentos e as entradas e saídas em cada compartimento, né? Juntando, considerando ondas curtas e a radiação em ondas longas. Para ver se vai dar certo a nossa conta. Só põe 100, então no compartimento só não tem muito o que pensar, porque é só uma seta de saída 100. E o destino final é o espaço, passando por aqui. Então, quando a gente olha o espaço em si, né, recebendo, o que ele recebe? Ó, os 27 que vieram assim, ó, o Sol emitiu, 28% vem em direção à superfície da Terra e 72% fica no ar das nuvens, no caminho. O ar das nuvens, por espalhamento, mandam uma parte embora, né, vai para o espaço, o albedo, ajuda a compor o albedo planetário, e uma parte vem em direção da superfície da Terra, né, como a gente chama de radiação difusa, né, recebida na superfície da Terra, mas ela também vai embora. Né? O brilho azulado do ar é para todo lado. A luz, que é a radiação que é espalhada pelas nuvens, também vai para cima e vai para baixo. Mas, na verdade, vai mais para cima, mais para fora do que para baixo, né? Do que em direção à superfície, no caso das nuvens. Isso que, inclusive, dá essa diferença também. Bom, mas ainda assim, 72 menos 27 menos 21 ainda tem um tanto, né, que está faltando. Por quê? Porque é convertido em calor
aqui no ar e nas nuvens. Tudo bem. Mas vamos voltar para o espaço. 27 foi para o espaço. E 4, ainda em ondas curtas, que vai compor o albedo planetário, né, que era 31, 27 com 4, 31. Esses 4 vêm lá da superfície da Terra, por quê? Porque uma parte da radiação solar que chega na superfície da Terra ainda assim é espalhada e refletida, enfim, consegue atravessar a atmosfera e vai embora para o espaço. Além disso, a gente tinha o espaço recebendo o quê? 16 unidades de energia, que era a diferença da radiação termal, né, na superfície, do balanço de radiação na superfície da Terra aqui, então, em ondas longas, né. Recebe 97, separamos aqui em duas partes, né, o mesmo 97, que fica trocando aqui com ar e nuvens, a analogia lá da conta bancária do estagiário, né, pegando a mesma energia, o mesmo pacotinho de energia e transitando aqui, ó, trocando entre ar e nuvens e a superfície da Terra. Parece um fluxo enorme, mas o saldo entre os dois aqui é zero. O que importa mesmo é que a Terra, então, né, descontando isso aqui, a Terra perde 16 na forma de ondas longas, de radiação terrestre, que vai embora para o espaço. E outras 53 unidades que vêm somando aqui ar e nuvens. Se somar aqui, ó, 27 com 53, 80. E 16 com 4 é 20. 80 com 20, 100. Deu certo. 100. Tá certo, né? É o que a gente espera. Que o Sol põe 100 e 100, de um jeito ou de outro, acabem, apesar de transitar aqui pelo ar, nuvem, superfície da Terra, né, acaba indo embora para o espaço. 100 unidades, 100 unidades. Está certo aqui. Essa parte do balanço está dando certo. Quando eu olho aqui a superfície da Terra, é uma coisa que é esquisita, porque ó, recebe 49 de ondas curtas, manda embora 4. 97 com 90, menos 97 é zero. Então a Terra está perdendo o saldo assim, né? Perde 49, menos 16, menos 4. 16 com 4 é 20. Então 49 menos 20, que são esses dois, sobrou 29. Ué, uma coisa estranha, né? Está aqui a interrogação. Está sobrando 29 unidades de energia ainda aqui na superfície da Terra. Ué, então a superfície da Terra deveria esquentar, né? Porque está sobrando energia, né? Está se tocando energia. Por enquanto isso está acontecendo, né? Tem uma coisa errada aqui. Por outro lado, a gente considera aqui ar e nuvens, a gente discutiu um pouco por que a gente, apesar de racionalmente pensar e de forma abstrata entender que eu posso separar ar e nuvens, na prática, na hora de medir, temos algumas dificuldades, né? Na prática da medida. Então a gente está considerando junto aqui para poder fazer o balanço. Então, de novo vai ter um paradoxo aqui, uma coisa estranha, porque ó, o 97 que entra e sai aqui dá, né? 97 menos 97 é zero. Bom, então isso aqui não muda em nada. Isso não está fazendo nem aumentar nem diminuir aqui. Mas 72 menos 21 menos 27 menos 53, opa, tem uma coisa estranha. Não tem como. Porque ó, 53, 27 já dá 80, né? Poxa, mas saiu 80 aqui, já é mais, né? Já nem tem aqui, ó, 72. Ainda tem que tirar 21. Ixi, 29. Então, pelo que está representado aqui, ó, as perdas, né, o que sai, o que vai embora do ar e das nuvens, né, manda embora, né, transferem para o espaço e para a Terra, é mais do que o que está recebendo aqui. É uma coisa estranha, né? Então, esse balanço não está bom ainda. Esses fluxos aqui, ó, considerando ondas curtas e longas, ainda não deu conta do balanço. Então, de alguma maneira, né, ó, se está sobrando energia aqui e faltando aqui, deve ter alguma outra maneira de transferir, né? A Terra deve ter um jeito de transferir energia, esses 29 unidades daqui para cá. Se eu fizer isso, né, se eu transferir energia de outra maneira da superfície da Terra para cá, aí o saldo poderia dar zero, e aí ficaria certo o nosso balanço, né?
Pois bem, então voltamos aqui ao diagrama completo. Então a gente tem aqui em preto, né, aqui, setas pretinhas, ondas curtas, em vermelhas, ondas longas. Mas a gente tem aqui, ó, mais dois tipos de transferência de energia. A gente tem aqui, ó, transferência de energia da superfície da Terra para o ar. Só que não é uma transferência radiativa, né? Não é por radiação. No caso aqui está escrito calor sensível, aquecimento do ar. Este aqui é o processo mais intuitivo de todos, né? O ar em contato com a superfície da Terra, ou com os objetos que estão aqui na superfície da Terra, em geral, né, ele está mais frio, tem uma temperatura, né, não considero a temperatura média, digamos assim, ou em geral é mais comum, é mais frequente que o ar esteja mais frio do que a superfície da Terra, ou a superfície da Terra é mais quente do que o ar. Então, qual a tendência? A tendência é que haja uma transferência da superfície da Terra em contato com o ar, né? Ali no contato, um encostado no outro, né? A superfície vai aquecendo o ar que está em contato ali, né? Essa é a forma mais intuitiva. A gente chama de calor sensível porque esse tipo de calor muda a temperatura. Ou seja, é pela diferença de temperatura que o fluxo ocorre, é sempre do que tem temperatura maior para temperatura menor, e a gente consegue perceber no termômetro, né? É assim que a gente mede a presença dessa transferência de energia. Né? A gente está falando, está usando esse termo, né? Você percebe, não fala que está mais quente para mais frio, então a gente usa o termômetro para medir justamente essa diferença de temperatura, né? O que é curioso é o seguinte, é que esse processo de transferência, né, de calor sensível da superfície da Terra para a atmosfera, lá, quando você estava lá no ensino fundamental, dizia assim, o Sol, a luz solar aquece a superfície da Terra. A luz solar, peraí, não, mas é que para criança você tem que falar luz solar, não vai ficar falando radiação eletromagnética e tal. Então, fazer essa simplificação. Tudo bem, admitamos que a simplificação é razoável lá para quando você está falando com uma criança de 10 anos. Mas não para você, né? Que tá Bom, enfim. A criança é razoável. Acontece que aí a próxima parte da explicação era assim: o ar é transparente. Não, o ar não é bem assim, né, pessoal? O ar não é bem transparente, depende do comprimento de onda. Bom, mas vamos admitir que para criança tal, então, tá bom, tudo bem. Mas ainda assim, acontece o seguinte: a radiação solar, ou essa luz solar, como falava lá para a criança, enfim, tudo bem, atravessou a atmosfera, chegou aqui na superfície. Bom, tudo bem. Acontece que dizer que a superfície da Terra esquenta, e aí ela esquenta o ar, como se fosse uma transferência de calor sensível, ainda que esse processo exista, e isso em parte é verdadeiro, corresponde a uma porção muito pequena da energia que o Sol fornece, né? Você há de convir que é 6%. A gente está tratando aqui de 6, tá bom? O Sol põe 100, só 49 que chega de fato como ondas curtas aqui na superfície. Aquece a superfície da Terra, né? Grande parte isso é feito por absorção, conversão, né, de luz em calor nos oceanos. Mas enfim, essa transferência de calor sensível, né, aquecimento direto, né, da superfície em relação ao ar é só 6%, só 6 unidades. Não é o principal. O principal mesmo, o fluxo dominante, né? Bom, esses 6, só para completar aqui, esses 6 dão conta da continha aqui no ar. Tá? Mais esse fluxo aqui que a gente já vai falar. Mas tem um outro fluxo que é dominante,
que esse sim corresponde à maior parte, ó, aqui é 23, entrou 49. A gente já discutiu aqui que isso aqui é um vai e vem aqui, que fica a mesma energia, mesmo pacote de energia circulando. Então, na verdade, aqui é 16. Né? Perdendo 16 em ondas longas para o espaço, 4 foi espalhado, refletido, 6 é aquecimento do ar, mas quando pega 49, menos 6, menos 16, menos 4, ainda tem 23. 23, ó, você para olhar, é quase, né? Não é a metade, mas é quase chegando perto da metade da energia que chegou aqui embaixo. Quase metade da energia que é usada para aquecer a superfície da Terra, né? Considerando oceanos e continentes, quase metade, não é metade, mas é quase isso, é usado para quê? Para transferir energia da superfície da Terra para as nuvens. É 23 aqui, ó, tá vendo? E aqui está escrito calor latente de evaporação da água. A água que evapora dos oceanos carrega consigo 23% da energia que o Sol pôs. Um grande processo de transferência de energia da superfície da Terra, né, um grande processo de perda, digamos assim, de resfriamento da superfície da Terra, no fundo, é essa transferência de calor latente da superfície da Terra para as nuvens. E isso aqui a gente não percebe com o termômetro. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende lá no ensino médio. Então eu vou aqui no próximo slide lembrar um pouquinho esses conceitos de calor latente, calor sensível aqui. Porque isso aqui vai ser fundamental não só para entender essa figura, mas as próximas aulas também. O conceito é fundamental para essa disciplina. Essa figura é uma figura que você provavelmente já conhece, já viu ela antes, talvez com outra cor, algumas variações e tal, mas a ideia é sempre a mesma. Esse é um experimento que você pode fazer em casa, provavelmente vai ser muito próximo do que está aqui. Né? Pequenas variaçõezinhas, mas o jeitão que vai acontecer é isso que está aqui. Imagina que você pega um recipiente, coloca lá uma amostra de gelo, dificilmente, bom, enfim, aqui é a passagem do tempo e aqui a temperatura. Tem esse pictograma aqui de um termômetro, né? Enfim. Vamos supor que está 50 graus negativos aqui, que é 0, 50, 100, 150. 50 graus negativos. Dificilmente você vai conseguir na sua casa fazer isso, porque a sua geladeira, seu refrigerador em casa não chega a essa temperatura tão baixa, né? Se fosse 5 graus negativos, é possível lá com a sua geladeira ter um cubo de gelo assim. Mas vamos supor que você conseguiu, não sei como, um cubo de gelo a 50 graus negativos. E aí você pega um termômetro, põe o termômetro lá no seu cubinho de gelo e começa a medir, conforme o tempo passa, a temperatura. E aí você começa o experimento fazendo assim, você começa a fornecer calor, começa a fornecer energia para a sua amostra lá, o seu cubinho de gelo. Então, conforme o tempo passa, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentando. Essa linha azul aqui do começo. A gente fala que esse calor aqui, né, essa transferência de energia para o cubo de gelo, é calor sensível. Por quê? Porque a gente consegue ver, ou perceber, ou medir com um termômetro. Né? Ela é perceptível, essa variação na temperatura. Acontece que, num determinado ponto, momento, acontece uma coisa curiosa. Ainda que você continue fornecendo energia, a temperatura não muda, ela continua, permanece a mesma. Mas você percebe que o gelo está derretendo, está mudando de estado, está passando do estado sólido para o estado líquido. E enquanto isto está acontecendo, você fornece energia, essa energia está sendo consumida para mudança do estado, né, de sólido para líquido, e a temperatura não muda.
Então, nesse caso, a gente chama de calor latente. E nesse trecho aqui é calor latente para derreter, né? Ó. O calor latente está sendo usado, né? O calor está sendo usado para transformar do estado sólido para líquido. Depois de um certo tempo, você percebe que derreteu todo o gelo. Na hora que derreteu todo o cubo de gelo, toda a água está no estado líquido, a gente passa para essa situação aqui. Você continua fornecendo energia e agora a temperatura passa a aumentar. Era 0 graus. Enquanto a água o gelo estava derretendo, ficava 0 graus. Depois que derreteu todo o gelo, está tudo no estado líquido, você continua fornecendo energia, a temperatura vai aumentando. E agora a gente chama isso o quê? De calor sensível, porque dá para perceber, dá para medir com o termômetro. E aqui de novo acontece, tem um ponto, um trecho, um momento em que a temperatura não muda mais, ela permanece em 100 graus. O que está acontecendo agora? A água entrou em ebulição. Enquanto a água está em ebulição, ela está passando rapidamente do estado líquido para o gasoso. E enquanto isso está acontecendo, a temperatura fica 100 graus. E isso é uma discussão que a gente faz, né? Por que o fogão em casa, o botão do fogão, tem a regulagem lá do gás, né? Você liga a boca do gás, o certo é assim, enquanto a água não começou a ferver, você deixa no máximo. Por quê? Porque enquanto está lá no máximo, a temperatura vai aumentar rapidamente até entrar em ebulição. Quando entrou em ebulição, você pode abaixar o fogo, né? Pode consumir menos gás. Por quê? Porque você só precisa do gás necessário para manter a temperatura em 100 graus. Porque você está usando aquela energia para quê? Para mudança de estado, não para cozinhar. Né? Você está usando o grosso da energia está sendo usada para a ebulição da água, né? Para mudar ela do estado líquido para o gasoso. Né? Então, é uma maneira de economizar gás e não vai mudar em nada o tempo de cozimento ou a eficiência do cozimento. Né? Finalmente, quando toda a água passou para o estado gasoso, se você continuar fornecendo energia, aí sim a temperatura volta a aumentar. Agora no estado gasoso, né? Então, esse experimento, você pode fazer, isso foi feito no passado, evidentemente, né? Você consegue fazer, é tranquilo. Ajuda a gente a entender o conceito de calor sensível e calor latente. Nesse caso aqui é calor latente de evaporação, né? Aqui é para derreter, né? De fusão, né, a gente fala. Sólido para o líquido. É a mesma coisa, representado de uma outra forma um pouco mais geral, mais abstrata, né? Com os dois caminhos, né? Então aqui está andando aqui nesse sentido do processo, né? Aqui a escala de temperatura, né? No caso da água, né? Então aqui a gente está aquecendo a água, fornecendo energia, né? Vamos supor que começou aqui que estava no estado sólido, né? Aqui ela está no estado sólido, aqui ela está no estado líquido, aqui ela está no estado gasoso, né? Vapor. Então, enquanto ela está nesse estado, eu vou fornecendo energia, é calor sensível. No processo de fusão, né, quando vai derretendo, a temperatura não muda, porque eu estou consumindo energia para mudar deste estado para este estado aqui. Ó. Então, a energia consumida para o processo de fusão. Aqui, novamente, estou transformando de líquido em vapor. Então, eu estou consumindo energia, né, para vaporizar, né, para calor latente de evaporação. Né. E o contrário. Então aqui está aqui o contrário. Quando eu começo do lado quente, com a temperatura maior, e vou então agora resfriando, né, tirando energia. A minha amostra vai perdendo energia. Então começa como vapor, depois vai passar para líquido, depois para sólido. Então aqui é o calor latente de liquefação, para transformar de vapor em líquido. E de
de líquido para sólido de solidificação. Né? Você põe lá a sua forminha de gelo com água no estado líquido, espera um tempo lá dentro do congelador, vai acontecer a solidificação, né? Você está tirando energia e aí muda de estado. Essa figura aqui pode ser uma pegadinha, se você quiser pensar assim. O que você está vendo? Não. Não é vapor. A gente já discutiu isso antes. Você não consegue ver o vapor. Você só conseguiria ver vapor de água se você enxergasse comprimentos de onda muito longos. Né? A gente enxerga em ondas curtas. O que você está vendo aqui, certamente, é espalhamento da luz pelo efeito, né? Espalhamento Mi. A luz sendo espalhada em gotinhas de água que estão suspensas no ar. Um monte de gotinhas de água suspensas no ar. Então, isto daqui, o nome correto disso que você está vendo aqui, é, muito bem, nuvem. Isso aqui é uma nuvem. Uma pequena nuvem, efêmera, é verdade, né? Mas não é vapor. O vapor a gente não vai enxergar. A água no estado gasoso você não vê. Agora tem uma coisa curiosa aqui. Se você olhar bem pertinho aqui, ó, não há gotinhas de água suspensas no ar aqui. Porque aqui o ar está cheio de vapor. Conforme ele resfria, se afasta, né, esse vapor que escapou aqui da parte que está no estado líquido aqui, a parte que, né, as moléculas evaporam, perdem energia, grande parte por irradiação, né, estão irradiando rapidamente, na velocidade da luz, né, e esfria. E conforme vai esfriando, ele condensa. Então, ocorre a condensação no ar e forma esse monte de gotinhas. E mais adiante, o que a gente percebe é que as gotinhas evaporam novamente. Né? O vapor vai se espalhando pelo ar do entorno. Né? Então, tudo isso está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Né? Evaporação e condensação. Aí você vê que a gente está usando aqui os conceitos que usamos nas aulas. Né? Então, voltamos novamente para o nosso balanço de energia. Né? Havíamos comentado então que da superfície da Terra, quase metade da energia que chegou é perdida na forma de calor latente de evaporação de água. Também pudera, a maior parte disparada da superfície da Terra nada mais é do que uma enorme superfície de água, né, no estado líquido. Então, a água consegue, como tem muita água espalhada pela superfície da Terra, há uma intensa evaporação. E cada molécula de água que escapa da superfície da Terra, ela carrega consigo, né, digamos assim, um pouquinho de energia. Né? E essa energia só é liberada novamente onde? Né? Enquanto a água passa para o estado gasoso, né? Quando ela passa para o estado gasoso, tirou a energia da Terra, né? Da superfície da Terra. Né? Foi com ela a energia. Isso só vai ser liberado novamente quando houver a condensação. Então, quando ocorre, né, a condensação, né, a energia é irradiada, é perdida, é transferida para o ar do entorno. Né? Então, lembra lá da figurinha da xícara aqui atrás, lá no slide anterior? Quando ocorre a condensação, isso é possível se uma parte, né, esse calor aqui for transferido para alguém. Né? Quer dizer, a água precisa se livrar desse excedente de energia. Essa energia é transferida para quem? Para as moléculas do ar. Então, a condensação, por estranho que possa parecer, aquece o ar. Como é que é, professor? Toda essa aula aqui, mais de
quase 2 horas, a coisa mais chocante para você, mas que sem isso é impossível entender qualquer coisa de climatologia e meteorologia, é você se convencer de que a maior parte da transferência de energia da superfície da Terra a Terra perde energia evaporando água. Esse é o processo característico, típico, a assinatura, digamos assim, da Terra, né? A perda de energia da superfície evaporando água. E essa energia que é perdida da superfície por evaporação de água é transferida para o ar por condensação. Quando a água condensa formando as nuvens, né? O vapor de água condensa formando nuvens, transfere esse calor latente que tinha, né? Então, passou do estado líquido para gás. Quando volta, né, do estado gasoso para o estado líquido, libera de novo essa energia. Né? E onde é que libera? No ar. Então, olha só, se você parar para pensar, a atmosfera é aquecida 23 unidades por condensação e 6 unidades por aquecimento direto, né, por calor sensível, transferência de energia diretamente da superfície para o ar. Né? Sem contar o efeito radiativo. Né? Mas, 23 para 6, quando você para pensar aqui, ó, se fosse 24, seriam 4 vezes. Né? Então, é 4 para 1 aqui. Cada uma energia, uma unidade que é transferida como calor sensível, você tem 4 como calor latente. Isso aqui eu não meço com termômetro. Isso aqui eu consigo perceber com termômetros. Evidentemente, já deve perceber que em grande parte aqui do nosso curso a gente vai tratar, na verdade, agora o quê? Disso aqui. Né? Essas transferências de energia aqui. Ó. Calor sensível, calor latente, evaporação, condensação, solidificação de água no ar.